Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Oi, bom dia! Hoje é dia 20 de fevereiro, sexta-feira, finalmente, e bem-vindos ao podcast onde a gente transforma caos em conteúdo. Hoje temos dois temas que, no fundo, contam a mesma história. O que acontece quando alguém acha que manda no pedaço e o mundo decide que já tá bom. Nos negócios, a Warner Bros. Reabre conversa com a Paramount, enquanto a Netflix observa com o olho fechado e o outro bem aberto. No comércio global, o mundo inteiro decidiu fazer negócio entre si e mandar um deixa pra lá silencioso pros Estados Unidos. Drama corporativo e geopolítica. Tudo no episódio só. Então, bora lá. Então, bora falar de geopolítica primeiro, lembrando que essa é uma matéria de opinião, da Bloomberg Opinion, então ela não reflete nenhuma opinião da Bloomberg ou da Bloomberg Linha, ok? Inclusive, o autor, ele coloca uma analogia bem interessante. Imagina o seguinte cenário: você chega numa festa, começa a tratar todo mundo mal, né? Joga a comida no chão, fala que os outros é que tem que se virar para limpar, e aí fica surpreso quando as pessoas começam a conversar entre si e te ignoram. Porque é basicamente isso que está acontecendo com os Estados Unidos no comércio global em 2025, segundo o autor. Donald Trump impôs tarifas em tudo que é lugar, isso você deve ter visto. A teoria era simples: cobrar mais caro nas importações para punir os outros países. Tá, o problema é que os outros países simplesmente foram embora, não brigaram de volta. Bem, quase ninguém. Só China e Canadá que responderam na mesma moeda. O resto do mundo olhou, suspirou e disse: tá bom, então vamos fazer negócio entre nós mesmos. E olha, fizeram. A União Europeia fechou acordo comercial com o Mercosul, sim, com o Brasil incluído, com a Índia, com a Indonésia, e atualizou ainda o acordo com o México. A Índia fechou acordo com o Reino Unido, com o Omã e com Nova Zelândia. A China atualizou os acordos com o Sudeste Asiático. É quase como se o mundo inteiro tivesse aberto um grupo no WhatsApp e excluído os Estados Unidos. O resultado disso é que a participação dos Estados Unidos no comércio global caiu para o nível mais baixo desde 2014 e caiu mais em um ano do que tinha caído nos 9 anos anteriores somados. O volume de contêineres chegando à América do Norte, segundo a Bloomberg, foi de líder mundial a retardatário. Em tradução livre, de primeiro da turma a repetente. Mas, peraí, e as tarifas? Elas funcionaram? Bom, depende para quem. Os exportadores chineses, por exemplo, simplesmente redirecionaram os produtos para o Sudeste Asiático, África, Europa e América Latina. O superávit comercial da China ele continua crescendo. Então as tarifas elas não prejudicaram a China, elas apenas fizeram a China vender para outros lugares, enquanto expandia sua influência global. E quem exatamente pagou a conta no final? Os americanos. Isso mesmo, estudos do Federal Reserve e da Tax Foundation mostram que foram os consumidores e empresas dos próprios Estados Unidos que absorveram os custos em forma de preços mais altos. É como botar fogo no próprio carro para não ter que dar carona para o vizinho. No longo prazo, a história fica ainda mais preocupante. Menos integração econômica significa cadeias de suprimento mais frágeis. Lembram quando faltou fórmula infantil nos Estados Unidos em 2022 porque dependiam de uma única fábrica? Pois é, significa menos influência global porque os outros países vão criar as regras do jogo nos acordos dos quais os Estados Unidos não participam. Isso significa, no fim das contas, um país mais pobre e mais isolado. Então, resumindo aí, segundo essa matéria do autor, Trump queria punir o mundo com tarifas, o mundo disse obrigado pela oportunidade e foi construir uma economia paralela sem os Estados Unidos. Os americanos ficaram em casa pagando mais caro pelo mesmo produto, enquanto assistem o resto do planeta fechar negócios sem eles. Agora, para tudo, que eu tenho um recado muito importante para dar para você. É sério, você deve ter ouvido que a playlist Caminho Diário tá para acabar. Dia 15 de março ela vai deixar de existir, então é muito importante que você pare um segundinho e siga esse videocast para continuar recebendo as principais notícias do mundo de segunda a sexta. Se você não fizer isso até dia 15 de março, é capaz que a gente nunca mais se veja. Então é sério, clica aqui, depois clica de novo e pronto. É super rápido. Agora sim, vamos voltar pro episódio. E bora falar de negócios, vamos falar sobre a compra aí da Warner pela Netflix ou Paramount. Vamos falar de uma forma como se fosse fofoca de algum famoso, porque sim, porque dá vontade de fazer isso às vezes e porque é uma forma bem mais dinâmica de lidar com a geração Z. Então, cara, a estratégia senta aqui, o chá tá quente, fumegando e com um biscoitinho ali do lado. Você lembra quando a Warner Bros., sim, a dona do Batman, do Friends, do Harry Potter, essa senhora centenária de Hollywood, decidiu ficar com a Netflix?
Foi lá em dezembro um acordo bem bonitinho ali, selado, anunciado para o mundo. 72 bilhões de dólares. A Netflix chegou com flores, com promessas, com streaming, e a Warner disse, sim, eu aceito. Só que aí apareceu o ex. O nome dele é David Ellison, o CEO da Paramount. E olha, esse homem, ele não aceita um não, tá? Desde setembro do ano passado, ele tá tentando ficar com a Warner. Aumentou a proposta várias vezes, levou jantar, levou presente, e a Warner continuou dizendo, não, obrigado, já tenho um compromisso. E aí, o que ele fez? Ele fez simplesmente uma oferta hostil. Chegou na porta da Warner com 30 dólares por ação sem nem ser convidado. A gente chama isso de aparecer no trabalho dela com flores depois que ela já tá namorando o outro. Clássico. A Netflix, que é a namorada oficial e tem contrato assinado, ficou de olho. Mas, na semana passada, a Ellison mandou uma nova mensagem. Aumentou a oferta para pelo menos 31 dólares por ação. E a Warner, ela começou a responder as mensagens. A Netflix percebeu e falou, tá bom, pode conversar com ele, mas você tem 7 dias para ouvir o que ele tem a dizer. 7 dias. Não sobra nada. Nem osso. E ainda disse que depois, se você ainda quiser ficar com ele, eu tenho o direito de igualar a oferta. Isso em relacionamento se chama ultimato, é bem comum. E negócio se chama cláusula contratual. O efeito é o mesmo, é a mesma coisa, tá? Um pouquinho mais chato só. O Ted Sarandos, co-CEO da Netflix, foi lá na CNBC e disse ao vivo, deixa ele fazer a proposta e a gente vê o próximo passo. Traduzindo, pode tentar, Playboy. E ainda jogou na cara, o Paramount está cheia de dívida, vai filmar menos, não consegue aprovação regulatória tão fácil. Ou seja, ele não consegue te sustentar como eu consigo. Enquanto isso, a Warner diz publicamente que ainda recomenda o acordo com a Netflix. Mas tá lá, conversando com o Ellison pelos próximos 7 dias. Porta entreaberta naquele negócio. Alguns acionistas já estão no grupo da Paramount falando que a Warner deveria largar a Netflix e ficar com a Paramount porque a oferta é melhor. Mas a maioria ainda não se moveu. Menos de 2% das ações foram para a oferta da Paramount até agora. Bom, o prazo para essa novela aí, essa notícia da Choquei aí acabar é dia 23 de fevereiro. E a votação dos acionistas sobre o acordo com a Netflix está marcado para 20 de março. Então, resumindo, a Warner está comprometida, mas aceitou ouvir o ex por uma semana. A Netflix está segura, mas vigilante. A Paramount está gastando dinheiro que talvez não tenha para tentar reconquistar alguém que já disse não várias vezes. E a gente está aqui, com o chá na mão, esperando o dia 23. Eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e da Bloomberg Opinion. Gente, o que vocês acham dessas matérias? O que você acha da situação dos Estados Unidos no comércio global? Você é Team Paramount ou Team Netflix? Você preferiria que a Warner fosse vendida para qual empresa? Qual vai ser o futuro do cinema, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários que eu leio no próximo episódio. Inclusive, falando em comentários, vocês comentaram no episódio passado, a Isabel diz, carnaval, o que é isso? Aqui foi de trabalho todos os dias, a empresa que eu trabalho é ateia de feriado. Que horror, que horror. A Anderson diz, fui para Ubatuba também, o que você achou? Eu gostei, fiquei na praia de Tamambuca, consegui surfar um pouquinho, eu sou bem ruim, mas foi legal. O que você achou, Anderson, de Ubatuba? O Ira diz, foi no meu primeiro bloco em São Paulo em anos, lá na Consolação, e quase morri espremido, traumático. Foi aquele do DJ que se foi? E Jonathan Almeida diz, a Nestlé poderia pensar na estratégia, manter as boas fórmulas dos produtos. As atuais são puro açúcar e gordura, além de que na Europa as fórmulas são diferentes do sul global. Pois é verdade, estava lendo sobre a Lindt, como os chocolates da Europa são bem diferentes dos que são vendidos por aqui. Acontece. Antônio de Lara diz que passou o carnaval estudando para concurso público. Olha, focado você, Antônio, parabéns. E João Pedro Ribeiro diz que bastante hermanos em Porto de Galinha, tanto famílias como grupos para aproveitar as praias lotadas e com muita caixa de som. Não recomenda a muvuca, mas sim as paisagens. Pois é, em Ubatuba também tinha bastante argentino. Bom, comprovando aí as matérias sobre turismo aqui no Brasil. Gente, obrigado pelos comentários, espero os comentários do próximo episódio e a gente se encontra lá. Até lá. Tchau. Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor.